Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão para ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro e, sem dúvidas, o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos e eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão para ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei, eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente, mas eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia, mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E para piorar, tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. Com o começo de uma pandemia, meus pais perderam o emprego. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Eu odiava esse lugar. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada para fazer e nem internet. Então eu comecei a mexer em tudo. Até que achei algumas cartas escondidas da minha bisavó. Minha família a odiava. Ela abandonou tudo e deixou meu bisa morrer sozinho. Mas as cartas contavam outra história. Ela disse que foi obrigada a se casar, mas pelo menos gostava dele. Até que descobriu uma traição. Ela fingiu que nada aconteceu porque já estava grávida da minha avó. Quando sua filha fez 3 anos, minha bisa decidiu que iria abrir a sua própria loja de roupas. Mas não foi bem aceita por ser de uma mulher. Então ela adotou a identidade de um homem e fugiu. Ela enviou cheques com muito dinheiro pro meu bisa por 30 anos. E depois parou. Meus pais não acreditariam nessas cartas. Então eu vou atrás de provas. Halloween é minha época preferida do ano. Você trancou a porta? Eu achei que você tinha fechado a porta. Nu! Vamos esconder no banheiro! Você decorou até o banheiro de Halloween. Claro, eu não acredito que você esqueceu a porta aberta. Não joga a culpa toda pra cima de mim. Você também passou pela porta. Mas você passou por último. E peraí, você fechou a porta do banheiro? Não é você que passou por último. Isso é tudo culpa sua. Você quer mesmo começar uma briga agora? Você já ouviu alguém te chamando, mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então eu decidi ir atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada, precisava relaxar. Antes de ir, eu decidi tomar um banho. Eu abri a Rece e coloquei na rádio Bem-Estar. Lá tem as melhores músicas pra relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então eu corri pra especialista. Então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu tô em casa e eu moro sozinha. Então é pior do que eu pensava. Se eu fosse você, eu não voltava mais lá. Durante a noite, eu tive um pesadelo e acordei. Quando olhei pro relógio, eram as 3 horas da manhã. Mas como meu melhor amigo estava dormindo na casa comigo, eu fiquei mais tranquila e voltei a dormir. Quando eu acordei, eu estava me preparando para mandar memes para ele pelo Live Pic. Até que recebi uma foto minha dormindo na tela inicial no aplicativo. Por que você tirou uma foto minha dormindo? Foto? Do que é que você tá falando? Eu sou médica legista e trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário e fiquei mais do que devia. E estava tudo bem, até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei pra trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada, um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse corpo. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis, fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim e acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu nunca faria isso. Como não? Porque você acha que não temos nenhuma foto juntas. E olha pra trás, só tem uma sombra. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou pra casa. Ela tinha fugido e ficou 3 meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela, mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado pra casa. Irmã, me passa o leite, por favor. Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. Eu quase esqueci.
Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha, não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o Quinho. Sai, cachorro! Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o Quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já tava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba. Mas você deu azar. Nessa casa só cabia uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Tenho uma irmã sonâmbula. Então a gente já estava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite. Até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem. Por isso eu precisava ouvir música pra me animar. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso, em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Eu precisava contar isso pra minha irmã, mas na hora que eu achei ela estava na sala com um livro e uma vela. Irmã? Nunca te falaram pra não acordar um sonâmbulo? No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os 3 melhores viram líderes e passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre perguntei pro meu pai sobre minha falecida mãe, e ele nunca me falava nada. Até que um dia, numa dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia, após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões, eram memórias. Eu fui em uma clínica que apaga as pessoas da sua memória, mas para o procedimento dar certo, você precisa relembrar de tudo que já viram, cada detalhe e sentimento. Aí vocês me perguntam, por qual motivo você queria esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão de que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Minha vizinha é uma fofoqueira, sabia de tudo da vida dos outros e vivia fuxicando. Mas um dia ela me estressou. Então, pra distrair, eu abri a Resso e uma campanha muito legal que eu ouvi falar, onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Resso e descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag Peixes e compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso, eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva! Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel? Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo algo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim. E ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu tava me arrumando pra uma festa. E pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho. Vem cá. Que bizarro, meu reflexo estava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só. Seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado tava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como eu era teimosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar.
Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu achei seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga, mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou e me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era minha única amizade, mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Acho que tô ficando muito doida. Ai, que raiva, mas que diz? Não fale essa palavra! Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algo ruim vai acontecer? Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir pra minha casa. Mãe, cheguei! Mãe? Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama. E o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar, eu sempre tinha muitos pesadelos. E sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi, filha, sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto! Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei, filha. Mas pode ficar tranquila, que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera, eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi, filha. Desculpa a demora, eu já tô indo pra aí. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor. Aqui vive uma menina muito solitária, até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa, só olha rápido pra gente ir embora. Olha logo. Mariana. Mariana? Vocês deviam ter escutado ela. Pré-ano novo. Um dia antes da vida nova começar. Tudo pode mudar. Então você pode ser aquilo que sempre quis ser. Eu quero te ver muito em 2023. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu vou te ver muito. Hã? É, bobinha. Pelo Instagram. Você posta a sua vida toda. Já eu não posto nada. Ah, tá. Que susto. Mas a gente vai passar a virada do ano juntas, né? Óbvio. E realmente a gente se encontrou na festa de ano novo. E tava super divertido. A gente tava colocando a fofoca em dia. Até que eu tive uma ideia. Eu decidi propor um brinde. E, obviamente, ela aceitou esse brinde. Mas digamos que eu não bebi o que tinha no copo. Só ela bebeu. Até a última gota do copo. Foi tarde demais quando ela percebeu. Nossa, eu não tô me sentindo muito bem. Eu sei. Esse ano foi o mais fácil de todos. Envenenar ela foi tão bobo. Agora sim eu posso começar minha vida nova em 2023. Como uma nova pessoa. Você pode fazer 3 desejos. Você quer amor e fama como os outros? Na verdade, não. Sério? Então qual o seu desejo? Eu quero uma pizza. Tá? Um segundo. Aham. Novidade! A Domino's lançou um novo sabor de pizza. Uai, de que é? Barbecue. O que é barbecue? Um dos sabores mais místicos e indescritíveis envolvidos pela humanidade. Nem os desbravadores dos 7 mares resistem a ele. Além de ser picante e adocicado na medida certa. Então é esse mesmo. Quais os outros desejos? Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito.
Minha família vende o melhor chup-chup da cidade, mas eles não me passam a receita de jeito nenhum. Então eu perguntei pra minha irmã o que eu devia fazer. Pra você saber a receita da nossa família, você tem que arrumar 1 litro de sangue humano. Pensei em 1000 formas de conseguir isso. Até que lembrei que minha melhor amiga é uma tonta. Aqui, irmã, eu consegui 1 litro de sangue. E agora? Você é boba mesmo, né, irmã? Devolve esse litro de sangue de porco pra cozinha. A receita é que a gente usa um pouquinho de maisena em cada chup-chup. O sangue não é de porco, e o que eu faço com o corpo? Quê? Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você! Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e perde algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito, eu tô na Hype House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as 2 salas do Genshin Impact, sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva, então eu já fui jogar o hockey de mesa e obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa, tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênitos que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um Funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Genshin Impact lá na sala. Já que Genshin Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante de 2 irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim, tinha um Golbat gigante, que é o ajudante de luta da Xingli. E sério, ele era muito fofinho, então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera. Não foi só um sonho. Eu realmente fui convidada pela Genshin Impact. Tá na hora de dormir, filha. Conta uma história pra mim, mamãe. Tenho médico amanhã, é melhor você dormir agora. Você vai contar uma história agora. Tá bom, eu conto uma história rapidinha. Há séculos atrás, vivia um homem aqui na Terra. Ele era a pior pessoa que poderia existir. Ele era péssimo com crianças, adultos e velhinhos. Ele fazia coisas horríveis que você nem pode imaginar. E a Terra não aguentou ele. Então ele morreu queimado. Mas quando ele chegou no purgatório, nem os céus, nem o inferno quiseram ele. Então ele foi banido a viver eternamente vagando pela Terra. E ele ainda faz mal pras pessoas, mamãe? Faz sim. E por isso você tem que ser uma criança boa. Agora eu vou indo. Boa noite, filha. Nossa, essa noite foi muito longa. Eu não sabia mais por quanto tempo eu ia aguentar. Eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca vi ela na minha vida. E nem filhos eu tenho. Mamãe! Você esqueceu a luz acesa. Vem aqui apagar agora. Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal. Mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais. Não deixava pistas, nem rastros. E eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecada nos seus crimes da forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos. Fazia escrever e escrevê-lo da forma que queria. E deixava rastros sim. Só que ele mesmo os investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo. Minha mãe me tratava muito bem, mas quando tinha visita, ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso, mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente tá sozinha? E quando tem visita, você me trata tão mal? Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência, até que teve uma visita na minha casa. E as 2 estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta, para ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não, não é isso que você tá pensando. Mas deu certo.
A visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu e você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu tô morta. Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Eu fui na vidente mais famosa da cidade. Todos diziam que ela nunca errava. Só tinha um problema. Ela cobrava muito caro. Mas mesmo assim, apesar de não ter muito dinheiro, eu precisava saber de uma coisa. E só ela teria a resposta. Esse lugar era muito estranho, mas mesmo assim decidi perguntar. Então, dizem que você é a melhor vidente da cidade. Então eu vim você por um motivo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para viver por muito tempo. Apenas diga. Não, obrigado. Não estou com fome. Quê? Que enganação! Você não é vidente coisa nenhuma, né? Pelo menos eu te avisei. Eu saí de lá muito brava. Eu não acredito que gastei todo o meu dinheiro nessa enganação. Amor, desculpa por ter brigado com você ontem. Mas eu fiz um bolo de pedir desculpa. Você deve estar morrendo de fome. Você ficou o dia todo fora. Tá bem gostoso. Não, eu não tô com fome. Obrigada. Tem certeza? Eu fiz só pra você. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção, principalmente de madrugada. Eram 3 horas da manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela e pedia pra ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem, mas nada se resolvia. Pouco tempo depois o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança e chamar ela para comer um bolo na minha casa. E para minha sorte ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei, tá muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu tô com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai, nossa, eu tô muito tonta. Isso deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. Você acredita mesmo que piratas não existem hoje em dia? Eu vou te contar uma história. Eu me chamo Luffy. Eu me infiltro entre os ricos, conheço seus navios, desfruto do bom e do melhor. Quando eles já me consideram uma deles, eu dou o meu sinal. E meus homens saqueiam tudo. E vamos para a próxima aventura. Depois disso tudo, eu só tenho uma pergunta. Vivo há anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo, eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Minha mãe sempre me dizia para não ficar até tarde vendo TV, mas meu programa preferido sempre passava de madrugada, então eu fingia que estava dormindo, e depois que ela ia dormir eu saía escondido para assistir TV. Mas eram 3 horas da manhã quando eu escutei passos no corredor. Eu achei que fosse minha mãe, e quando eu olhei não tinha nada. Então voltei a ver meu desenho, até que escutei mais passos. Mas eu fui olhar e não era ninguém de novo. Até que do nada eu escuto uma voz. Você deveria ter escutado sua mãe. Você pode fazer 3 desejos. Você quer amor e fama como os outros? Na verdade, não. Sério? Então qual o seu desejo? Eu quero uma pizza. Tá, 1 segundo. Aham. Novidade! A Domino's lançou um novo sabor de pizza. Uai, de que é? Barbecue. O que é barbecue? Um dos sabores mais místicos e indescritíveis envolvidos pela humanidade. Nem os desbravadores dos 7 mares resistem a ele. Além de ser picante e adocicado na medida certa. Então é esse mesmo. Quais os outros desejos? Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais, só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer.
Mas o estranho é que toda vez que eu tomava o remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real, então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio, mas na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe, me obrigava a fazer as coisas, me tratava super mal e não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. A água-mãe, ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei, eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que estava na mão dela, na verdade, era uma agulha. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas e tudo que a gente mandasse. Opa, caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos e foram criados apenas com um propósito: nos servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho, o governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você tá fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu tô falando com você. Ou decidiu ser imprestável? Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. 10, 9, 8. Que é isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. 5, 4, 3. Eu não entendi o que ela quis dizer, até que eu olhei para o chão. O mundo sem internet é assim que estamos há uma semana. As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua, porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então, qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir, vem! Que estranho. Vem, vem! Isso tá muito estranho, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela, eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2035, 8 de agosto, às 6h46, acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Tá na hora de dormir, filha. Conta uma história pra mim, mamãe. Tenho médico amanhã, é melhor você dormir agora. Você vai contar uma história agora. Tá bom, eu conto uma história rapidinha. Há séculos atrás, vivia um homem aqui na Terra. Ele era a pior pessoa que poderia existir. Ele era péssimo com crianças, adultos e velhinhos. Ele fazia coisas horríveis que você nem pode imaginar. E a Terra não aguentou ele. Então ele morreu queimado. Mas quando ele chegou no purgatório, nem os céus, nem o inferno quiseram ele. Então ele foi banido a viver eternamente vagando pela terra. E ele ainda faz mal pras pessoas, mamãe? Faz sim. E por isso você tem que ser uma criança boa. Agora eu vou indo. Boa noite, filha. Nossa, essa noite foi muito longa. Eu não sabia mais por quanto tempo eu ia aguentar. Eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca vi ela na minha vida. E nem filhos eu tenho. Mamãe! Você esqueceu a luz acesa. Vem aqui apagar agora. Agora falta 1 hora para a próxima vítima. A cidade toda está em alerta. Eu acredito no poder que a mídia tem de evitar uma morte. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ele acha que eu sou burra? Acharam um corpo no limite da cidade. Essa vítima com certeza não era dele. A cena é diferente.
O sangue não foi tirado da forma certa. Essa cena é suja e a pessoa que fez tem raiva da vítima. E não demorou muito para descobrirmos que o ex da vítima tentou colocar a culpa no serial killer. Já se passou 1 hora. Acredito que agora não tenha problema de eu encontrar com ele. Amiga, o que você vai querer beber? Isso, pode entrar. O que foi que você fez? Não, era só... Chamou o que quer que você lá fora pra entrar aqui com a gente? Amiga, era só o vento, que besteira. Deixa o vento entrar. Você devia levar isso mais a sério, você não sabe o que tava lá querendo entrar. Não tinha nada ali, olha. Entra, pode entrar, você é bem-vindo, mora aqui nessa casa. Viu? Não aconteceu nada. Agora... O que você quer beber? Amiga? Olha. Obrigada pelo convite. Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em Ubazar e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci, deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas e agora você é a próxima. Eu estava limpando a casa quando alguém tocou a campainha, mas eu não estava esperando ninguém. Oi, tudo bem? Eu sou a detetive, eu só passei aqui pra ver se você estava bem. Porque tá tendo muito assassinato nessa cidade. Eu tô bem, mas por que você veio aqui em casa? É só porque você mora sozinho, vai que tá correndo algum perigo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Espera, o posto policial não tinha marcado uma reunião com todos os detetives da cidade hoje? Sim. Mas todos os detetives não estão lá? Exatamente. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção, principalmente de madrugada. Eram 3 horas da manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela e pedia pra ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem. Mas nada se resolvia. Pouco tempo depois o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança e chamar ela para comer um bolo na minha casa. E para minha sorte ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei, tá muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu tô com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai, nossa, eu tô muito tonta. Isso deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. Todas as quartas eu vou na casa da minha vizinha. Ela é bem velhinha e sempre fazia coisas gostosas de comer. Eu me panturrava até não aguentar mais. Mas estranhamente, quando chegava em casa estava morrendo de fome. Em uma quarta-feira, minha mãe me perguntou por que eu ia tanto na casa abandonada da minha falecida vizinha. Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão para ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro e, sem dúvidas, o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos e eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão para ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei, eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente, mas... eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia, mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E para piorar, tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferia antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos. Eles eram bizarros.
Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não, eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri pro quarto da minha mãe. Chegando lá, eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe? Ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi, filha. O que você quer? Minha mãe me respondeu. No meu mundo, todas as superstições são verdade. Só que meus pais eram muito maus comigo. E ainda me faziam de empregada. Então eu decidi virar o chinelo para minha mãe falecer. Só que nada aconteceu, até que chegou uma ambulância na casa da vizinha. Eu achei o sapato. Pelo menos agora você sabe quem é sua mãe de verdade. Meus pais me obrigavam a arrumar a casa toda sozinha, enquanto meu irmão me irritava e não fazia nada. Só que um dia a casa começou a parecer arrumada, e eu pensei que fosse meu irmão me ajudando. Mas não, ele era um preguiçoso. Pra esquecer que essa casa é uma loucura, eu abri a res na função Daily Mix, que escolhe automaticamente as músicas baseadas no seu gosto musical. Além disso, você pode ganhar 3 meses de premium grátis. É só clicar no banner e vincular seu cartão. Baixem e aproveitem. Até que eu ouvi um espirro. E fui ver quem era. Shhh, não grita. Eu vi como eles te tratam. Se você não falar nada, eu te ajudo na limpeza da casa. Até que não era uma proposta tão ruim. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas tudo bem, até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles em todos os lugares, mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram, mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez tivessem ido viajar e não me avisaram, mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades, até que lembrei de algo. Olha, irmã, eu sei que você tá muito doente, mas você vai melhorar, tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo se não melhorar, a gente sabe que você é pra um lugar melhor, tá? Eu não quero ir pro lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Encontrei uma carta embaixo de uma árvore. Eu sei que eu não deveria, mas eu li. Nela, o menino contava que sua família era muito rica e superficial. Viviam de boas impressões. Como boa intrometida que eu sou, eu escrevi de volta, dizendo que minha vida era ao contrário. Eu tinha 5 irmãos, não éramos nada ricos. Mas uma coisa que não faltava era amor. No dia seguinte, tinha outra carta. Ele disse que gostou de mim e queria continuar conversando por cartas. E assim foi feito. Conversamos por 4 meses. Até ele pedir para me encontrar na frente do pátio olímpico. Porém, só tinha um problema. O pátio olímpico da minha cidade não existia mais. Ele foi destruído há mais de 40 anos para a criação de prédios. Então, eu comecei a suspeitar que tinha alguma coisa errada. Eu sou nova na cidade. Só tenho um problema. Eu não falo. Ou pelo menos é isso que todos acreditam. Vaza áudio da assassina mais procurada do país. E essa é a minha história. Por enquanto. Era de madrugada quando alguém bateu na porta. Nossa, parecia que ela saiu de um filme de terror com essas roupas estranhas. Você quer entrar? Uhum. Eu deixei ela entrar e ficamos conversando na cozinha. Ela parecia ser muito legal. E nada como filme de terror. Então decidi fazer uma proposta pra ela. Eu tenho estoque de bebida lá no porão. Vamos lá. Parece um pouco imprudente pro porão com uma desconhecida. A bebida tá lá no fundo do porão. Pode pegar. Foi quando ela chegou perto do barril que olhou pro chão e viu os ossos lá. E eu tranquei a porta. Eu admiro minha mãe solteira. Ela é incrível. E eu amo a dedicação que ela tem pela sua horta. E eu presto atenção em cada detalhe do que ela faz. Mãe, por que você plantou essa fruta inteira? Então, filha, eu planto ela inteira porque assim é mais fácil de nascer mais iguais a ela. Eu tive uma ideia. Eu plantei algo que minha mãe iria amar. Agora eu mal posso esperar para nascer 2 mães iguais.
família sempre acreditou em superstições. E a maior delas era não abrir o guarda-chuva dentro de casa, porque isso atraía azar. E eu levava isso muito a sério. Porém, um dia tava chovendo muito. E eu abri o guarda-chuva dentro de casa sem querer. Mãe, uma coisa muito ruim acabou de acontecer. Eu já sei, filha, pode ficar tranquila. Filha, não fui eu que falei isso. Acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer e estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida pra me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo pra hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah, é? Só mais uma coisa. Pra você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o Afan. Assim você vai conseguir o extra que você tá precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom, mas eu não estava preparada pro que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi, a dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então, se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o Afan. Eu pago o aluguel. A sorte tava do meu lado. Eu acho que ele já foi embora. Mas a gente não tinha tempo a perder. Eu tinha que encontrar sobre minha avó. Agora. A gente procura o nome da minha avó na biblioteca da cidade. Isis, olha bem. Você acha que tem uma biblioteca nesse fim de mundo? Não tem? Não. Tá, tem outra opção, mas eu acho que você não vai gostar. Qual? Lembra que eu te falei que meu avô era apaixonado por um homem? Era minha avó, né? Já sabia? É. Eu imaginei, eles sempre estavam juntos. Então será que você consegue perguntar do seu avô da minha avó? Só por carta. Carta? E a tecnologia? É, ainda não chegou aqui no fim do mundo. Tudo bem, esperar a carta não ia ser tão ruim assim. Você só sabe fazer bagunça, Isis. Olha para o chão, olha o que você fez. Você só me xinga, mãe. Parece que você fica saindo e não vem arrumar essa bagunça. Quer saber? Você só vai sair daqui depois que limpar. Pra quem tinha curiosidade, depois de passar por isso muitas vezes, foi assim que eu aprendi a abrir a porta com um grampo. Mas dessa vez eu tava muito cansada. Eu não aguento mais esse lugar. Isis, acorda. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. Aí, infelizmente, vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem, né? Então, se você sofrer como eu, ficam nos kits. E podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado 2 aqui ontem. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras, mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu estava fazendo a autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa, mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Você já ouviu a história desse balanço? Não, conta! Nessa casa vivia uma família feliz, até que alguém invadiu. A mãe percebeu que ninguém ia sair vivo dessa situação e mandou os filhos brincarem no balanço, para os últimos momentos deles serem felizes. E o invasor matou um por um, até que chegou no balanço. E o que aconteceu? Ele fez o que tinha que fazer, e a última coisa que eles viram foi uma luz branca. E elas? Juraram vingança.
Vou te contar a verdadeira história das bruxas. Há mais de 100 anos acontecia uma onda de violência contra as mulheres. Então elas fugiram para o campo para se proteger. Com a natureza, descobriram poderes ocultos em plantas. Cultivavam seus próprios alimentos e trocavam conhecimento. Eram independentes e inteligentes, mas autoridades viram isso como resistência ao poder. Então, centenas de mulheres foram queimadas. A campainha da minha casa sempre tocava, mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava para não abrir a porta, porque eram espíritos, e eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso, mas um dia eu estava muito distraída e abri a porta. O que você fez? Ai, vó, isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado por deixar entrar. Depois de um longo tempo, uma carta dele chegou. Ele disse que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, eu descobri que a viagem no tempo era impossível. E que se ele falasse para alguém no tempo dele, iria ser enforcado e taxado como louco. E você já ouviram o ditado que diz: quando você gosta de uma flor, você arranca ela e não liga se vai morrer, porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor, você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam do nada. As horas passavam rápido demais. E as coisas sempre estavam andando de uma forma muito estranha. Então eu decidi perguntar para minha irmã. Oi, irmã. Oi. Você já percebeu que aqui em casa acontecem algumas coisas estranhas de vez em quando? Mamãe e papai sempre tentam esconder isso de você. O quê? Você nunca existiu. Na verdade, você morreu com 4 anos de idade. Então tudo que você vê hoje é uma mera ilusão do que poderia ter sido sua vida. Você já sentiu medo e se cobriu com cobertor durante a noite para se proteger? Então, nessa noite, eu estava com um sentimento muito estranho. Então, cobri meu pé para nada acontecer. E estava tudo bem, só que eu percebi tarde demais que minha mão ficou do lado de fora. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então, escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte, percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito, mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim, até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase, seu coração começou a falhar, e o computador foi vendido novamente para dar sequência à maldição. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado, um exato momento pelo qual está passando no presente. Há 2 semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino, com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas um homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus, e foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus, eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então eu comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente, e os déjà vus foram parando, até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele, que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Dia dos namorados. Todos os anos eu passava com um homem diferente. Era sempre assim, mas eu já estava cansada disso. Até que eu conheci minha alma gêmea. Ela era uma mulher linda. Ela tinha todos os dons do mundo. Ela era perfeita e muito doce. No começo do nosso namoro, era tudo perfeito. Nos dávamos muito bem. Até que um dia ela começou a ficar fria e distante. Não importasse o que eu fizesse, ela sempre me afastava. E eu não estava pronta para terminar nosso relacionamento. Eu queria ela só pra mim. Então eu pensei em algo para reconquistar ela. Então eu fiz algo para tê-la só pra mim. Assim, ficaríamos juntas pra sempre. E deu certo. E logo o dia dos namorados estava chegando. E eu preparei uma surpresa para ela. Amor, eu tenho um presente para você. Toma, abre. Deixa, eu abro para você. Ela não parecia muito entusiasmada com o presente. É um perfume. Era isso que você estava precisando. Porque você já tá começando a feder. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem, meu irmão estava cuidando de mim.
e ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal e corri pro banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você tá bem? Ela não, mas eu tô. Eu e minha amiga fomos em uma casa abandonada, mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem. Eu vou ligar pra minha mãe, ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério que você tá sem crédito agora? Meu dia tava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Os pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea. Mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela 3 dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? Minha amiga Anne tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quer ir lá em casa procurar ele juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também pra gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Anne. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Vamos brincar de gato Mia? Como se brinca disso? É assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado. E quando eu te achar, você tem que miar. Tá, mas você começa. Tá bom, eu começo. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tô indo. Esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Parece que tem mais alguém aqui. Te achei, agora mia. Ei, não tem graça, eu tô sentindo você respirar. Desculpe, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto. Não era só uma sensação, realmente tinha mais alguém ali. Eu sou médica legista e trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário e fiquei mais do que devia. E estava tudo bem, até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível e nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada e eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada, um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse corpo. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis, fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim e acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu nunca faria isso. Como não? Porque você acha que não temos nenhuma foto juntas. E olha pra trás, só tem uma sombra. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, eu tive que esperar ela dormir pra sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa para minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Lumar, vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. Karma é quase uma lei que diz que todo mundo recebe o resultado das suas ações. Mas o que não te contam é que existe uma forma de burlar ele e passar para outra pessoa. E é muito simples.
Primeiro, você só tem que falar uma palavra junto com alguém. Não é isso. Depois disso, você tem que ser a primeira pessoa a encostar no verde e falar. Encostei no verde. Meu karma é seu agora. E pronto. Seu karma vai instantaneamente para a próxima pessoa. Filha, você viu o que aconteceu com sua amiga Luna? Ela teve um acidente de carro. Nossa, mãe, que horrível. Foi tão de repente. É claro que eu sabia. Eu sinto muito, filha. Era dessa forma que eu conseguia me livrar do karma dos meus crimes. Porque quando você comete algo muito grande, sangue se paga com sangue. Mas não seria o meu. Eu só precisava achar outras vítimas e passar o meu karma pra elas. Tudo bem. Ela não falou junto comigo. Nossa, perdão. A gente quase falou juntas. Mas pode continuar falando. Mas eu não sabia que meu karma estava tão grande que eu não conseguia passar pra alguém. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois, elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez, por medo que as pessoas pensem isso de mim, eu que sou muito inusitada. Você acha que eu tô ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre perguntei pro meu pai sobre minha falecida mãe, e ele nunca me falava nada. Até que um dia, em uma dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia, após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões, eram memórias. Eu fui em uma clínica que apaga as pessoas da sua memória. Mas para o procedimento dar certo, você precisa relembrar de tudo que já viram. Cada detalhe e sentimento. Aí vocês me perguntam, por qual motivo você queria esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão de que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Minha irmã falava muito, até que um dia ela parou e nunca mais falou nada. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque ela tava sempre com medo. Então, para ela distrair, a gente precisava ouvir música. Então, eu abri a Res, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Res tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E estava tudo bem. Até que um dia minha mãe saiu e minha irmã me mostrou algo. Que é isso? Ela fez alguns gestos estranhos, mas eu acho que eu entendi. Isso aqui? E eu destampei a boca da boneca. A mulher que disse a nossa mãe que fez isso comigo, porque eu descobri que ela não é nossa mãe de verdade. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela, mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre estava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto e trancava a porta. Mas um dia ela saiu e eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber. Então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco, mas ele me lembrava muito o que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz 2 semanas. Então eu peguei um colar, mas eu tenho certeza que era da minha prima, que também desapareceu. Que é isso, filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe, essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente... Eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode estar falando sério. Jamais saia de casa se você já tiver deitado pra dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava, até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada pra dormir e meu telefone tocou. E quando eu atendi, Oi, era meu vamos namorado sair? me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu tô te falando, não sai de casa. Você já tava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo, mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha, amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem aqui fora pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você devia ir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão.
Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe, e por isso minha avó tinha ficado louca, e que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar, seu filho tá seguro comigo. Tchau. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira deles. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem tá aí? Você pegou o boneco? Não tem graça! Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo, vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Mudei para uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi, esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos, só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Eu comecei a escutar barulhos estranhos vindo do sótão, então eu decidi investigar. Eu subi até lá e eu percebi que lá estava vazio, só tinha uma caixa. Eu pensei se eu devia pegar ela ou não, mas como os barulhos não paravam e só ficavam mais altos, eu decidi ler o bilhete que tinha nela. Não abri. Que bilhete mais bobo! Eu abri a caixa e veio uma luz vermelha de dentro dela. E os barulhos pararam. Amanda, o que você tá fazendo aí? Você abriu a caixa? Era minha mãe e assim que eu virei a caixa apagou. Sim, mãe. Tava vindo um barulho estranho daqui, aí eu abri a caixa e parou. Só que veio uma luz estranha que sumiu. Ela apagou. Meu Deus, a gente precisa colocar ele de volta. Ele quem? Ele é uma entidade. Nossa família fez um pacto e quebrou. E desde então a gente foi amaldiçoada a viver com ele. Mas conseguimos trancar ele numa caixa. E você e o papai nunca me falaram? A gente nunca achou que você ia pra aí. Ah! A luz voltou. Rápido, fecha a tampa. Eu tentei fechar a caixa o mais rápido que eu pude. Eu acho que ele voltou pra dentro dela. Será que deu certo? Acho que sim. Meus pais sempre foram muito autoritários. Eu nunca saí de casa. E também a gente tinha energia, mas não podíamos acender as luzes de noite. Até que um dia eles saíram para buscar comida e meu irmão estava dormindo, então eu decidi ligar a luz, porque eu nunca tinha visto ela funcionando. E esse foi o meu maior erro, porque eu entendi tudo. Estávamos vivendo um apocalipse zumbi, igual aqueles que eu lia nas HQs, e eles eram chamados pela luz. Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama. E o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar, eu sempre tinha muitos pesadelos. E sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi, filha, sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto! Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei, filha. Mas pode ficar tranquila, que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera. Eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi, filha. Desculpa a demora, eu já tô indo pra aí. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor.